Bom, gente, a ideia seria, assim, um pouco o que tem duas... depois do mestrado, né, tive um tempo, assim, entre o mestrado e o doutorado, né, passaram alguns anos, e aí quando eu pensei o projeto de pesquisa de doutorado, o objetivo inicial era tentar, né, compreender o funcionamento, né, da linguagem do que a gente conhece como extrafílmicos, né, eu estava, né, continuava, assim, com esse recorte, assim, de objetos, mas eu, enfim, né, como todo projeto de doutorado, também a gente tem aquela ambição, assim, agora eu vou entender isso aqui, vou entender todos. Então eu queria estudar trailers, créditos de abertura, menus dos DVDs, eu também tinha, na época, mídia física, né, também tinha uma importância, assim, uma relevância, e isso me chamava atenção, e aí eu queria entender um pouco de tudo, queria entender todo esse universo, né, e óbvio que não tem como, né, a gente dar conta dessa diversidade, assim, de objetos, porque vão sendo questões diferentes, então eu tive que fazer um recorte, né, e obviamente reconfigurar o projeto, porque eu precisava aprofundar, né, de determinados aspectos, e o que acabou o que aparece, né, para mim, eu poderia, né, continuar nos trailers, mas o que ficou lá da dissertação? Na dissertação apareceram duas questões muito, ficaram, né, achados, né, os achados da dissertação foram esses agenciamentos do trailer com esse trailer making off, né, esse trailer bastidor, e esses agenciamentos do trailer com uma figura autoral, né, com a dimensão da autoria. Então, foram duas coisas que ficaram, assim, e não é um processo consciente, tá? Isso aqui é bem interessante, porque não foi um processo, num primeiro momento, totalmente consciente do o que eu recortei para a tese, não foi consciente assim, com os achados da dissertação naquele momento. Eu percebi, assim, depois de um tempo, que o que eu acabei recortando foi justamente ir ao encontro daquilo que tinha ficado como um rastro, né, como um encontro, alguma coisa lá da dissertação. E até porque teve um tempo aí, né, de quase 4 anos entre o mestrado e o doutorado. Então, o que eu acabei focando foi justamente nos making-offs, né? E o que me inquietava e que eu queria observar eram duas questões, assim, né? Dois aspectos principais. Uma era a relação direta do making-off com o filme, quer dizer, de novo, né? Uma questão, uma subjacência semiótica aqui da relação do filme do making-off com o filme, ou seja, uma referência, com o referente, né? E outro, os discursos que eram construídos nesses making-offs de legitimação, né, da figura do diretor como autor do filme, né? Então, essa autoria, assim, ela recaía sempre, né, na construção discursiva desses making-offs sobre a figura da direção. E isso me remetia muito à ideia da política dos autores, do Truffaut, né? E eu queria entender um pouco, né, esse mecanismo, porque o que me chamava a atenção é que os making-offs faziam isso, mas quem é que está fazendo o making-off, né? Então, o rastro daquela coisa assim, o trailer de autor, né? Então, esses autores estão ali se colocando no trailer, e muitos, assim, o Hitchcock, ele fazia os seus próprios trailers, eu sei que o Kubrick tinha o cara com quem ele fazia, mas ele interferia bastante no processo, tudo, né? Então, esses rastros, assim, eles permanecem, né, que vem lá do trailer, mas fica essa coisa da autoria, né, pairando sobre esse campo, assim, eu vou dizer o campo do make-off porque foi por uma perspectiva teórico-metodológica do Bourdieu, né? Então, como entender esse objeto, né? Então, o making off, assim, uma breve definição, né, desse objeto aqui, que basicamente se caracteriza por ser um produto audiovisual que descreve, comenta, explica
ou demonstra um conjunto de informações, né, acerca de um outro produto, nesse caso o filme. Mas, de novo, a gente, né, tem making-offs aí de séries, de episódios de séries, né, de filmes, aí, às vezes, não necessariamente making-off, mas bastidores, né, de novela, como se, a ideia é como se institucionaliza, ou como se caracteriza, como se constitui, né, esse, esse, esse objeto. A condição, né, de existência desse making-off é olhar sobre a produção de um outro filme, né, mas ele articula um conjunto de fragmentos e ele cria uma obra autônoma, né? Só que vão ter dois, nessa minha pesquisa, assim, do making off, dessa tentativa, né, de delineamento de um campo do making off, é uma proposição inicial, né? Eu não sei se a gente poderia dizer, eu tento demonstrar alguns elementos que o Bourdieu coloca como essenciais, né, para o delineamento de uma existência de um campo, né? Então, tem uma série de, vamos dizer, instâncias ou de critérios para que algo se constitua enquanto um campo, né, seja de estudo, um campo de produção, né? Nas regras da arte, o Bourdieu coloca, né, o porquê que a arte se constitui enquanto um campo, né, que tem aí as suas regras, né, as suas dinâmicas específicas, e dentro do campo artístico a gente vai encontrando outros campos, né? Então a gente pode dizer que existe um campo do cinema, né, um campo das artes visuais, o campo da literatura, né? E aí a gente vai vendo as descrições, né, bastante minuciosa e metodológica que o Bourdieu vai colocando, né, esses critérios que são requeridos para a constituição daquele campo. Um trabalho que me serviu de referência, assim, me inspirou muito, foi o trabalho do Rodrigo Barreto, a tese de doutorado dele sobre o campo do videoclipe, né? Então, que é uma discussão sobre a constituição do videoclipe enquanto um campo, né, dentro do audiovisual. E ali, a partir dali, eu fiquei pensando nessa possibilidade da existência de um campo do making off, né? Mas é bastante incipiente, porque o que a gente vê é que muitas das coisas que estão lá, né, no começo dali da tese, tá até no artigo, as questões tecnológicas hoje modifica muito o cenário, né? Modifica muito o cenário para algo que estava ali como uma proposição inicial para o delineamento de um campo, né? Então, alguns critérios que antes estavam ali presentes, né, como um lugar de circulação, é extremamente importante que a gente consiga reconhecer dentro de um campo, né, o lugar de circulação daquele objeto, né, daquilo que a gente está elegendo como nosso objeto. E hoje a gente não consegue, né, definir muito bem esse lugar de circulação do making off, em função de algumas questões aí tecnológicas, a mídia física praticamente morrendo, né, no Brasil, no mundo, assim. Para onde é que migram, né, esses making-offs que antes tinham um lugar garantido de circulação, que era na mídia física, né? Então, aí a gente acaba perdendo um critério que antes estava muito bem sedimentado, que hoje já não está mais. Então, isso coloca em xeque, né, a própria noção do campo do making-off, tá? Eu estou fazendo esse adendo, assim, porque acho que é importante, né? Era um projeto, né, de delineamento do campo, mas você precisa de determinados critérios, e quando esses critérios vão sendo abalados em função da estrutura, né, a própria noção daquele campo pode se dispersar, e aí a gente perder isso, né? Isso se dispersa para outros lugares, mas a gente não consegue reconhecer enquanto um campo solidificado. Porque a própria noção do campo aqui implica a gente saber agentes produtivos, quem é que faz, né? Então aqui tem toda uma série, assim, vejam que aí eu vou pensar esse objeto, e aí eu me deparo com uma questão assim, tá, se antes eu estava totalmente focada, né,
no objeto, na linguagem. Agora tem toda uma outra questão que é externa, né, ao próprio objeto e na constituição dele. Então, eu acho importante trazer isso, até sinalizei aqui na minha fala, aqui, ó, porque, assim, o que eu percebi, que para aprofundar os making-offs, pensando a disciplina, né, de metodologias aqui de vocês, eu percebi que para aprofundar a questão dos making-offs e as questões que me interessavam, eu precisaria de uma abordagem que era teórico-metodológica, para além da semiótica, ou para além que eu desse conta do próprio texto, né? Então, eu precisaria de uma abordagem que considerasse aspectos tanto internos das obras, porque eu estava interessada no que essas obras estão fazendo, em termos de linguagem, de discurso, mas também externos, porque eu não sabia onde agarrar, né, essas obras. Como é que eu vou me aproximar do making of? Que recorte que eu vou fazer, né? Então, eu não tinha muita segurança com relação a isso, então eu encontrei nessa proposta que o Bourdieu fala, né, da ciência das obras, e essa proposta que ele traz para a gente, né, as bases para a construção e fundamentação de uma ideia do campo do making of. Tá, que objeto é esse, como que ele funciona, como que ele circula, como é que ele se caracteriza, né? E é daí, então, conseguir, dentro desse universo, recortar o que eu quero dentro desse universo. Né? Então, só que eu precisei mais ou menos caracterizar esse universo, porque ele estava completamente disperso, né? Senti essa necessidade, né, em função de escolhas teóricas, metodológicas. Se antes, lá com o trailer, eu não fiz isso, né, do trailer em si, porque é um objeto mais industrialmente mais recorrente, mais tácito, mais dado, né? Aqui no making off tava assim, tá, mas o que é, aí o que é o making off, né? Aí a Nígia pergunta, as cenas depois dos créditos, né? Então, essas indefinições, essas imprecisões, né, tornavam difícil eu conseguir recortar o objeto. Então, eu consegui identificar, a partir, né, de muitas imprecisões, essa ideia assim, dos making-offs. Encontrei duas, que a gente pode dizer, duas variações, né? Os making-offs chamados featurettes, que são esses bastidores, esses por trás das câmeras, ou em inglês, behind the scenes, às vezes quase como materiais promocionais mesmo, de 10 a 15 minutos, coisas curtinhas, né? 5 minutos, às vezes você tinha aí na TV paga, na TV por assinatura, né? Aqueles programas, entre um programa e outro, vinha uma programação e entrava assim, te mostrava por trás das cenas de uma determinada produção. E tinha ali uma duração de 5, 6 minutos, às vezes 8. Então, uma coisa que sempre variava no máximo até 15 minutos. Né? Em alguns DVDs, em algumas mídias físicas, 20 minutos, um comentário do diretor, entrevista com uma coisa ali, outra ali, umas coisas muito pequenas, assim. Não tinha um aprofundamento desses bastidores, né? E os making-offs documentários, que daí apareciam, inclusive, nos extras, né, dos DVDs, apareciam em festivais ou revistas especializadas de cinema, como documentários ou M-Docs, Making of Documentaries, né? E aí começou a aparecer também em pesquisas, né, acadêmicas, científico-acadêmicas fora do Brasil, assim, sobre os making-offs, sobre making-offs ou sobre making-offs documentários, que era a classificação que se estava se dando. Então, eu consegui identificar esses dois tipos, digamos assim, né, essas variações de making-offs, e identifiquei para saber que o que eu queria era estudar os making-offs documentários, né? Então, fazer um recorte dentro dos making-offs documentários. E aí identifiquei também a ideia de dois regimes temporais, porque existiam os making-offs realizados, tem os making-offs que são realizados concomitantemente ao filme. Então, o filme está sendo feito e você tem um making-off ali, um documentário sendo feito, e ele é lançado junto com o filme.
Então, junto com o filme, é lançado o filme e você tem o lançamento do próprio making-of. E muitas vezes esse making-of vem ali como um material extra numa edição de DVD, ou ele ia para um circuito de documentários, né? Ele tem ele tem a sua relação, mas ele também tem a sua autonomia ali de lançamento. Ele é lançado junto. Agora, tem o caso de making-offs que são realizados anos depois, após os lançamentos dos filmes. Em função do quê? Em função de uma questão tecnológica, né, que por conta dos Blu-rays e dos DVDs, que são mídias físicas que comportam muitos dados, muitas informações, você vai ter filmes sendo resgatados em edições especiais de colecionador, né? Então, a gente vai ter, o caso, não é esse caso aqui, né? Por exemplo, do Encontros Imediatos de Terceiro Grau, que é uma edição de colecionador, né? E aí a gente vai ter um making-of, né? Documentário, até sinalizei ali, né? Making-of documentary, lançado nessa edição especial, só que, assim, o filme foi feito na década de 70, né? E esse DVD aqui é lançado na década de 90. Então, você vai ter aqui a realização de um making-of documentário anos depois do lançamento do filme, né? Inclusive, as entrevistas aqui que tem com o diretor, né, com o Spielberg, ele está no set de gravação do Resgate do Soldado Ryan. É muito engraçado, assim, você vê o making-off do Contatos, Encontros, eu falei Encontros, do Contatos Imediatos, você vê o making-off, e aí você vê o Spielberg, assim, num cenário de guerra, sabe? Pensa assim, não tem, tipo, não tem nada, não casa, sabe? Não tem a ver, não casa o filme com o lugar onde ele está sendo entrevistado, né? Então, é bastante curioso, assim. Então, assim, vai ser o caso do Blade Runner, né? Que é talvez um dos casos mais emblemáticos, que foi, na verdade, um que me levou, assim, a mergulhar nesse universo, que é o making-of que foi feito em 2007, né? Lançado com a edição de 2007 do Blade Runner, que é um making-off de duração de 3 horas e meia de duração. Você tem 3 horas e meia de duração. É um negócio enorme, né? E ele foi lançado em função de uma edição especial de colecionador. Eu não coloquei aqui. Coloquei aqui. Olha, isso aqui é uma edição especial que foi lançada, uma maleta, né? Você tem aqui 5 discos, né? Porque tem todas as versões, o filme mesmo tem 4 versões, né? Então tem toda uma polêmica em torno do filme, das versões que o Ridley Scott queria fazer e os produtores não deixaram, uma série de coisas, e outros itens aqui de colecionador, né? Então entra nesse lugar um pouco do colecionismo, da mídia física, e aí dentro desse universo tem esse produto, né? Esse audiovisual, que são os making-of documentários, né? Que tentam dar conta, assim, desse processo de produção. Mas é muito diferente a constituição dele, né, narrativa, imagética, sendo ele um making-of documentário feito 30 anos depois do filme, 82, 25 anos quase depois do filme, do que um making-of documentário, por exemplo, dos 12 Macacos, né, que é feito ao mesmo tempo ali do filme e é lançado concomitantemente ao filme, né? Então ele foi lançado como um extra aqui dos DVDs, de uma coleção, de uma edição especial. Foi algo que estava acordado entre a Sony, então os diretores sabiam que eles não tinham propriedade intelectual sobre o seu documentário. Isso é uma coisa bem curiosa, né? Eles sabiam que estava vinculado à distribuição ao estúdio, mas eles conseguiram também veicular, né, e circular o documentário deles em festivais de documentários, que foi o que, na verdade, até meio que deu, assim, abriu, né, as portas, assim, para a carreira deles enquanto documentaristas. Então, é muito diferente
A gente vê a constituição da imagem, o tipo de filmagem, como que a câmera se movimenta, né? A câmera se movimenta porque ela está acompanhando esse processo, né? E esses que são feitos anos depois não tem isso, porque é imagem de arquivo e entrevista com cabeça falante, né? O diretor ou a equipe é alguém sentado em um cenário falando alguma coisa e imagens de arquivo que vão ali ilustrando. Então, assim, é uma composição bem mais... ela dá conta, porque o making-off do Blade Runner dá conta de muita coisa do processo, mas em termos narrativos, estéticos, é bem menos provocativo. Né? Então, eu identifiquei essas diferenças, e era importante identificar essas diferenças porque eu acabei trazendo para a discussão dos dois tipos, tanto os que foram lançados concomitantemente aos filmes, quanto os que foram realizados anos depois. Então, eu não fiquei só com um tipo, né? Eu trouxe os dois e aí estabeleci uma relação também. Não foi um método comparatista, não foi isso, mas acabei estabelecendo relações de comparação entre um e outro, né, a partir do que eu me coloquei como questão de pesquisa, né. E aí eu acho importante, assim, falar aqui, e aí já é algo que não está aqui nessa lâmina, mas eu fiz um adendo, assim, né, porque justamente pensando a ideia da disciplina, né, como a questão de método e metodologia, né, porque considerar essa ideia de um campo do making-off implicou entender toda uma rede de agentes de produção, instituições, instâncias de legitimação, uma série de critérios, né, que demonstrassem que tais objetos operam um dado funcionamento em si. Aí, por exemplo, né, o fato de existirem diretores e diretoras de making-offs, festivais que premiam making-offs, categorias audiovisuais específicas dos making-offs, instituições, por exemplo, como a ARMO, que é uma instituição que eu encontrei, né, pesquisando na internet, que existe na França, que ampara profissionais que trabalham com making-offs. Lugares específicos de circulação e de distribuição de making-offs. Então, uma série de critérios que diz respeito a esse aspecto, né, que o Bourdieu fala da ciência das obras, no que diz respeito aos aspectos externos, né, da instância da produção, assim, da coisa. Então, não é do produto, mas é da esfera da produção, né. E aí, o que eu me propus, assim, de uma maneira geral com a tese, foi retomar esse estudo da autoria no cinema, né, mas tendo como ponto de partida um objeto empírico, que eu estou chamando aqui, ou ainda de um fenômeno cultural mediático, que é o making-off, né? E aí tem uma questão contextual que é importante, que é essa esfera da circulação marcada pela ideia da mídia física, né? Que hoje, assim, já acaba se reconfigurando, né? Se a gente fizesse, né, o estudo hoje, já seria uma outra configuração. Então, tem uma questão aí sobre esse aspecto contextual que marca, né, um contexto bastante específico. E aí, qual foi o meu pressuposto, né? Eu parti de um pressuposto de que a natureza no making-off, ela opera essa dimensão relacional, assim como o trailer, né? Com o filme ao qual se refere. Então, assim como o trailer, existe aí também uma relação, né? A natureza da relação. Sempre algo que existe na relação com, né? E a hipótese que eu levantei no começo da pesquisa, né, é que existiria aí uma noção de dupla autoria que se instaura no processo dialógico entre instâncias diretivas, o diretor do making-off e o diretor, e eu coloquei diretor alter do filme, né? E aí isso porque o alter tem uma discussão, basicamente para marcar uma diferença de nomenclatura, tá? E para fazer uma menção à política dos autores, né, que associa a figura dos diretores como autores dos seus filmes, mas aqui, na tese, eu digo que é por uma questão de nomenclatura. Para eu conseguir diferenciar o diretor de um e o diretor do outro. Não tem uma questão de valoração aqui, tá? E o objetivo era justamente porque eu identificava, né, muitos realizadores, diretores de making-off, e a ideia estava nisso, assim,
como é que se constrói essa relação entre essas duas instâncias autorais? Porque a ideia era, assim, é possível eu falar de um autor, né, do making of, se ele está a serviço de um estúdio, se ele está a serviço de um outro filme, se ele está a serviço de um outro autor, de uma outra obra, como é que ele se apropria dessa obra que ele assina, né, como direção e criação, como que ele se apropria dessa obra como sua, né, como dando um aspecto autoral para ele. É possível, não é? Então essa foi meio que esse foi o ponto de partida, assim, então se configurou como essa questão, assim, principal. Eu posso exibir para vocês, assim, na época da banca, eu acabei fazendo um upload pro YouTube, então eu vou passar uns trechinhos para vocês aqui, só que eu acho que tá sem não, tá com legenda. Que eu tinha, né, eu vou passar uns trechinhos dos making-offs que eu acabei analisando, só para vocês terem uma ideia, assim, dos objetos, porque isso é uma coisa que eu defendo, assim, que os objetos, eles têm vida, eles têm a sua... E aí é preciso, né, que a gente tenha contato com eles. The three illustrators that were working with Larry Paul are Mentor Hubner, Sherman Labby, and myself. Ridley looked at absolutely everything that I drew, everything that I was proposing, and would say yes or no to it. We'd be in meetings and he would be wanting me to have more and more variety, take more chances. I was hired to work one-to-one with a director, Ridley. After all, he's God. A director is God on a film. So I worked essentially for his approval through this staff structure overlay, who would then, make the thing look like Ridley had approved. So it was kind of an elitist approach to being involved in the film, but I got along very well with all the staff people. I realized that I couldn't bring in the people I'm used to because of the union. So I'm not liking the union, that's the way it goes. And so being new on the block here, I had to learn the process of I couldn't use this, couldn't use that. I didn't want, I'm used to being my own operator. There's nothing worse when you've done 2,500 commercials, and I know I've got a very good eye. In 3 seconds I can give you a setup, having walked in a room without even seeing it before. So I don't like discussion. I know exactly what I want. I want to walk in and say, do it. That's the director's job. The director's not meant to stand there and consult with half a dozen people in the room. The term director means direct, mate, do the job. It was a marvelous relationship actually between Doug and myself and Stephen. Many effects we didn't know how we were going to do. That's why we needed so many tests to shoot. And certain things worked, certain things didn't work. Things sometimes are so complicated that, everything had to be sketched out. And we had, I don't know, hundreds and hundreds of sketches. We pre-recorded some music for the mothership landing and the communication between the Earthlings and mothership with these musical signals. So before I saw a script or any film or anything, maybe as much as a year before, we went into the studio at Fox Studios, I remember very well, to record on synthesizers and keyboards the sequence of signals to be filmed in the following year. On Close Encounters, it was very important that John become a major character because music was the actual avenue of communication. That's exactly how they communicated. They communicated through lights, colors, and music. That's what I written in the script. I don't know where that came from, but I just thought it'd be really cool to have aliens and humans communicating by what reaches us quicker than anything, which is the passion of music. And 20 years later, I look at my movie and I see a lot of naivete, and I see my youth, and I see my blind optimism.
I'm now a movie producer as well as a director, whereas in 1975 or 76 I was just a director, and I was much more idealistic then. And it was when I see Close Encounters, it's the one film I see that dates me, that I really look back and see who I was 20 years ago compared to who I am now. There's a side of me that's just permanently sick to my stomach, feeling I'm being dragged into the abyss of success and that system. On the other hand, there's a side of me that thinks maybe I'm getting away with murder within the system. Maybe I am making a European art movie within the Hollywood system. Maybe, I don't know. Maybe I'll just be caught. Actually, I suppose it's like, late in life trying to learn to be a director is what I'm trying to teach myself. How do you become a director when it's not your stuff? And so you try to make it yours. It is harder doing other people's scripts because I feel a great responsibility to the writers, and I fight making it a Terry Gilliam film. When I came back to Germany and I tried to hold all the investors together, they said to me, well, how can you continue? Do you have the strength or the will or the enthusiasm or so? And I said, how can you ask this question? It is, if I abandon this project, I would be a man without dreams, and I don't want to live like that. I live my life or I end my life with this project. It's not only my dreams. My belief is that all these dreams are yours as well. And the only distinction between me and you is that I can articulate them. And that is what poetry or painting or literature or filmmaking is all about. It's as simple as that. And I make films because I have not learned anything else. And I know I can do it to a certain degree. And it is my duty, because this might be the inner chronicle of what we are. And we have to articulate ourselves, otherwise we would be cows in a field. Foram alguns recortes muito pontuais, tá, gente, de 4 making-offs que eu analisei na tese, né? Então, os 2 primeiros é o do Dangerous Days, que é do Blade Runner, e o segundo é sobre o Contatos Imediatos, né? E os outros 2, o outro é sobre os 12 Macacos, né? Um filme dirigido pelo Terry Gilliam, e sobre o Fitzcarraldo, que é um filme dirigido pelo Werner Herzog, né? E os 2 primeiros são making-offs feitos anos depois do lançamento do filme, né? Dá para ver, assim, que é muita imagem de arquivo, fotografias, e aquela ideia, né, de entrevistas feitas anos depois, em algum determinado set, né, um set não, onde se encontra a pessoa, né, tanto que o próprio Spielberg está num set de um outro filme ali, enquanto que os outros 2 filmes, assim, a gente consegue já perceber, né, uma variação. Aqui talvez nem tanto, porque o foco foi sobre a questão dos discursos ali na tese, sobre a questão da autoria, dos recortes que eu fiz especificamente para a apresentação, mas a gente vai ver que tem uma flaneria, assim, muito maior com a câmera, né? A câmera explora os sets, tanto dos 12 Macacos quanto do Fitzcarraldo, né? Interage com situações dentro dos bastidores, coisa que, né, nos outros 2 make-offs a gente não tem, justamente porque são feitos 20, 30 anos depois do filme. E aí, assim, eu tracei as perspectivas aqui também teórico-metodológicas que, né, me deram a sustentação teórica para como que eu vou construindo a teoria e depois construindo, né, essa teoria junto com o objeto. As teorias do autor, né, então fiz todo um processo de revisão das teorias da autoria sobre a autoria no cinema, né, foi um trabalho bastante extenso, assim,
a ideia da construção do campo e da trajetória social, do conceito do Bourdieu, né? Então, conceitos que sustentam a ideia de uma construção social da autoria, né? Então, que daí eu vou trazer uma proposição de uma autoria enquanto uma construção social, né? E aí eu chego na ideia, né, do dialogismo, do Bakhtin, nos modos de enunciação, né, e através, assim, do posicionamento, os modos de enunciar o outro. Então, como que existe essa forma de enunciar um diretor, enunciar ao outro, ou o making-off enunciar o outro. O making-off enuncia o filme, mas enuncia também a si próprio, né? Até que ponto e quanto, né? Como. E aí eu chego nessa ideia, né? Nessas categorias dos modos, né? Dessa dupla noção de autoria, que para cada making-off ou um diretor que enuncia de forma voyeurística, né? Como se tivesse ali um voyeur, né? Espiando atrás tentando descortinar esse processo, né? Existe uma enunciação também exibicionista, né? Do processo. Então, todo o diretor do making-off que se coloca como voyeur, né? Ele dá a ver um diretor dos filmes bastante exibicionistas, né? Enquanto que os diretores se colocam como uma perspectiva de um flaner, né? Que etnografa esse bastidor, esse set, né? Ele dá a ver um diretor do filme dandesco, assim, né? Uma figura bastante dandesca. Então, nessas relações, nesses encontros possíveis, foi que eu cheguei nessas duas categorias. Mas para eu chegar nelas, teve aí, como eu ia dizer, teve um outro quadro, né? Teve outros quadros que estavam lá. Então, eu fui buscar, assim, a ideia dos diretores dos filmes, né? Com os diretores dos making-offs, essa ideia de encontro, né? Entre os dois. E aqui as categorias que me permitiram que eu vou trabalhando na análise desse encontro. Existem 4 categorias propostas pelo John Caldwell, quando ele opera, né, essa ideia de autoria dentro do cinema. Ele traz 4 ideias para trabalhar, né, como que um determinado autor se constitui dentro da sua obra, através da trajetória social, através de um controle que muitas vezes relativo dentro da sua obra, né? Através de uma ideia de roubo de ideias ou da metáfora do status estético, né? Ou seja, tipo, como que aquele autor tem um determinado estilo, mas esse estilo, na verdade, ele vem de um outro lugar, né? Já está em um outro gênero, já está em um outro filme, mas a trajetória social dele garante a ele esse status de autor, né? Então, são essas 4 categorias que eu vou trabalhando para constituir essas instâncias dos diretores enquanto autores, demonstrando que na verdade, autores, né, construídos socialmente. Então, não é um auteur, não é um gênio criador da política dos autores, não, é uma autoria que é construída num processo social, e aí por isso que eu preciso, para eu construir isso, eu preciso ir atrás desses diretores, entender a filmografia deles, o que eles fizeram, com quem que eles se relacionam, qual é a trajetória deles dentro do campo. Então, eu vou descrevendo tem bastante descrição, assim, aqui, né, eu preciso muita informação sobre essas pessoas, sobre esses diretores, né. Em um determinado momento, a intenção, principalmente dos diretores dos making-offs, era, na época, se tivesse tido a possibilidade de um doutorado de sanduíche, fazer entrevista com 2 deles. Eu entrei em contato, eles responderam, né? E, inclusive, são 2 diretores de make-offs bem conhecidos. Um deles é o Charles de Lauserica, né? Que é um do recorte do Corpus, que dirigiu todos os making-offs para os filmes do Ridley Scott. Acabou que não aconteceu, né? Mas a ideia seria poder, né, entrevistar esses realizadores. Mas, ao mesmo tempo, a
a tese não era só sobre isso, né? Eu tinha os making-of documentários como objeto também, né? Então, eu precisava entender a produção deles enquanto audiovisual, enquanto imagem, né? Então, as categorias que eu analisei, quando eu vou para o objeto, né, para esses making-offs, eu busco como é que eles constroem esse espaço da autoria, como é que eles constroem, porque eles dão a ver uma ideia da memória do filme, né? O dispositivo tecnológico que está sendo articulado ali, né? Se é digital, se é película, porque vai ter essa diferença entre um e outro. E a quarta categoria é essa dimensão histórica do cinema. O que esses making-offs nos dizem sobre o fazer cinematográfico? E aí, então, eu busco nessa relação da constituição desses making-offs enquanto objeto audiovisual e a relação desse encontro das instâncias da direção enquanto uma construção social de autoria, eu enxergo um espaço de possíveis, né? Um espaço de possíveis, desses encontros possíveis que o making-off possibilita com o filme, ou dos seus diretores possibilitam, né? Quando eles se encontram. Por isso aí volta aquela questão da intersubjetividade, né? Que lá no começo estava do trailer com o espectador, e aqui, de certa maneira, também está, né? Esse encontro de intersubjetividades, assim. E aí eu chego nessa ideia dessa dupla noção de autoria, né? Que vai dar a ver aqui a ideia do voyeur e do exibicionista e do Flaunet e do dandy, né? Aqui é um outro quadro só com os objetos em si, né? Com o corpus, na verdade, né? Com o corpus que eu recortei. De um lado aqui os diretores dos making-offs, né? E no outro lado os diretores dos filmes, e aí os making-offs documentários, né? Oriundos dessa relação. Então esse foi um quadro assim que eu consegui, que eu me inspirei muito na proposição do Bourdieu, quando nas regras da arte, né, o Bourdieu faz toda uma delimitação sobre o campo da arte, o campo da literatura, né, e ele vai tentando descrever todos esses elementos, todas essas categorias. Então, eu né, tentei elaborar, assim, de forma mais minuciosa possível, esse campo, assim, né, essa ideia. É importante lembrar que a tese da Paty está disponível no Lume, né, Paty? A tese da Patrícia foi defendida aqui na URGS, orientada pela Miriam, é isso, né? Isso. Então, se vocês quiserem ler na íntegra todo esse passo a passo, tudo isso que a Paty contou, descobriu esses trajetos, desses critérios, de como foram as escolhas, de todos esses critérios que ela tentou deixar claro para a gente aqui, né? Então, essa parte mais detalhada está lá disponível, vocês também podem ir lá procurar pelo nome dela, que vocês vão encontrar. Não lembro o ano que foi. Foi 2018, Adri. 2018. Então, porque eu acho que isso é importante, porque agora que ela deu essa super aula para a gente, né? Assim, se vocês quiserem esmiuçar isso, ter essas referências, assistir novamente tudo que ela disse aqui para a gente, também está lá mais detalhadamente, né? Isso. Aí acho que era isso, assim, gente. Posso depois compartilhar com vocês, porque, na verdade, aqui são só os achados da tese, assim, como é que foi essa operação, né, de análise, um pouco mais só minuciosa, mas está no artigo também, né, nos dois artigos que eu passei, assim, para a Nízia, eu publiquei 2 artigos, né, da tese. O primeiro é bem sobre essa questão dos delineamentos do campo, do making-off, e o segundo, até, eu já fiz uma atualização aqui, né, no próprio quadro, porque eu trabalhei na tese o conceito da dialética do ver, né, e depois, né, na própria banca, e né, coisas que vão amadurecendo depois que a gente defende, numa Intercom também, no grupo de pesquisa, eu lembro que surgiu essa discussão sobre a dialética e o dialogismo, né,
Então, na verdade, o conceito aqui as imagens, na verdade, até podem ser dialéticas, se a gente pensar o conceito lá do Didi Huberman, né? Mas a ideia da dialética do ver ali, ela não sustenta a tese na questão do modo de enunciação de um e do outro, né? E o conceito do dialogismo do Bakhtin sustenta bem melhor, né? Então, aí acabei que no artigo posterior, né, onde daí eu apresentei, assim, os achados desses encontros possíveis, eu já trago o próprio conceito do dialogismo do Bakhtin, e não mais o conceito da dialética que está ali no arquivo da tese, né? Porque aí a gente se depara com as coisas que, né, enfim, que a gente encontra ali, tem um tempo de defesa, né? E depois tu amadurece e vê assim, não, esse conceito aqui acho que não está bem, talvez o outro. Então, o conceito do dialogismo do Bakhtin, ele sustenta muito mais, assim, essa relação dos modos de enunciação do que o conceito do Didi Huberman. Então, eu já atualizei no próprio artigo. E daí eu trago, assim, para encerrar, né, já super passei aqui do tempo, dizer que era, revisitando o making off aqui, essa ideia dos... Onde é que está? Ixi. Bom, mas era só que era para encerrar, que era a ideia aqui, ó, da memória a memória do making off, né, no making off documentário, e a memória do próprio making off documentário, né? Então, um trabalho assim de não mais necessariamente pensar os autores ou a relação dos autores ou dos diretores, mas pensar o próprio making of, né, documentário, e como que esses objetos, enquanto paratextos, né, constroem uma ideia de memória para o cinema. Então, pensar esses paratextos enquanto objetos, né, os paratextos, e o que eles têm a nos dizer sobre o próprio conceito ou ideia de memória no documentário, né, no cinema, no caso. Então, a relação de memória entre o making-off e os filmes, aí eu já ultrapassei, assim, já não estou mais muito preocupada com as relações da autoria ali, mas pensando essas questões de memória do making-off. Já estão os desdobramentos, né, Paty? Aí são passos futuros, né? Isso. Mais ou menos isso. Pessoal, eu sei que a gente passou um pouquinho, mas vocês têm alguma pergunta? Vocês querem pedir alguma referência? O que vocês querem fazer? Mais alguma colocação para a professora Patrícia? Eu só queria agradecer a aula de hoje, porque foi muito legal mesmo a gente ver esses tópicos. É uma coisa que sempre me trouxe muita curiosidade, tanto a questão do making-off quanto a própria do trailer, porque eu ando percebendo, assim, hoje em dia que os trailers, eles são produtos à parte, assim, quando você quer criar um hype num filme, alguma coisa, se faz um trailer até com cenas que não existem no filme, e aí, assim, sempre me pegou, assim, nos últimos anos, eu ando percebendo isso, porque às vezes tu é atraído por uma imagem, por uma cena, alguma coisa, e essa cena não existe no filme, ela existe só no trailer. E aí é um assunto que eu acho interessante, assim, de discutir, e aí eu só queria mesmo agradecer a aula de hoje. Agradeço. Bom, vou falar por todos, então, nós agradecemos muito, tenho certeza que foi importante para pensar as questões da metodologia, para aumentar repertório de audiovisual, para a gente conseguir pensar outras questões que, independente das nossas pesquisas diretamente, mas que só nos acrescentou em termos de conhecimento, de repertório e de caminhos para as questões metodológicas, e nesses dois sentidos, né, rupturas de sentidos, poderíamos ter 2 aulas, né, pensando esses 2 vieses diferentes da disciplina. A gente deixa para o próximo semestre, Paty, você volta, a gente faz mais uma aula com esses desdobramentos de tudo isso que você falou, porque foi muito legal mesmo, então te agradeço de coração ter aceito para estar aqui com a gente. Se você puder fazer a imensa gentileza de depois mandar os seus PowerPoints para eu subir no Moodle, para que a gente consiga, eles vão escrever artigos depois, né, na disciplina, então, para a gente conseguir lembrar de tudo isso que você falou para a gente, eu agradeço muito.
Pode deixar, eu agradeço, mais uma vez, agradecer o espaço, o convite, né, e o espaço para poder, nem sempre, né, a gente tem esse espaço tão privilegiado de, até passei do tempo, né, gente, desculpa, tinha até mais coisa, eu falei para eles que eu achava que não ia dar tempo. É um espaço super privilegiado, né, da gente poder trazer a nossa trajetória de pesquisa, poder revisitar e esmiuçar, né, e sempre, assim, acho que com a tentativa sempre de poder abrir, assim, alguma luz, algum caminho, né, seja metodológico, seja alguma questão teórica, né, que pode aí dar uma luz para os objetos de vocês, assim, e também mostrar que o processo é bem isso, né, assim, é árduo, né, mas é muito gratificante, assim, depois, né, logo que acaba, a gente não quer mais nem ver a dissertação, ou nem ver a tese, não quer nem saber desse negócio, odeia ou não, né? Mas depois a gente volta com carinho, ou às vezes termina com carinho. No meu caso, acho que as 2 vezes foi bem traumático, mas hoje eu volto com muito carinho. Eles merecem mesmo, lógico. Hoje eu volto com muito carinho, assim. Paty, eu queria te agradecer também, sobretudo porque é um tema tão pouco usual, né? E a gente, tu mostrou na tua aula como é interessante, como tem coisas importantes que podem ser vistas ali na relação com o filme ou para além do filme. Então, isso abre bastante a nossa perspectiva sobre o audiovisual. Te agradeço demais, claro. Muito, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada aí todo mundo que ficou até aí.